ouvintes! Interrompemos a programação para avisar que... todo sábado às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Chama todos seus amiguinhos e vem com a gente. Sintoniza aí. É tudo de bom. Agora, Palavras de Vida com o pastor Cláudio Apolinário. Preste atenção. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. O próprio Jesus adverte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrarão no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que Jesus está dizendo é que de nada adianta dizer: Senhor, nós profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, curamos em teu nome. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Deus está nos alertando a não viver uma vida de religiosidade. Se amamos ao Senhor e queremos agradar o coração de Deus, precisamos viver a sua palavra, ter vida de santidade e ter vida de oração. Eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que Deus te visite e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, A vida debate, a vida ouve. a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia para você que está aí ligado junto com a gente, está em 96.5, você que está acompanhando a gente através do nosso aplicativo Eu Tô Na Vida, pelo nosso site vidafm.com.br, está começando o Debates da Vida. Você pode assistir ao debate aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Lá no YouTube, já faz a sua inscrição por lá se você ainda não tem, clica no sininho, para você receber a notificação toda vez que estivermos ao vivo. Também dê aquele joinha na nossa transmissão e você pode aí pegar esse link e compartilhá-lo com seus amigos aí do WhatsApp, né, por exemplo, para que possam assistir ao nosso debate que já está começando. Pode participar através lá do chat no YouTube e também através do WhatsApp da Vida, 12997472010, mandando seu áudio, mandando seu vídeo de 30 segundos, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje ou fazendo perguntas também, tá? E pode ser mensagem digitada no 12997472010. Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a toda a nossa audiência. Estamos aqui então iniciando mais um Debates da Vida e a sua participação é muito importante para nós, você que participa através da Vida 96,5 e também através do nosso YouTube, Eu Tô Na Vida. Então vem para cá, participe com a gente. Assim que você entrar, faça como eu. Acabei de entrar, já vou direto clicar no joinha. Primeira ação, cliquei no joinha. Vai também no se inscreva, então se inscreva no canal. No meu caso aqui eu já estou inscrito, mas não, se inscreva no canal, clica no joinha, clica no sininho para ser comunicado todas as vezes que nós iniciarmos a nossa transmissão e se você puder, compartilhe com mais pessoas para que elas participem conosco. O nosso tema de hoje é um tema bastante prático, estamos falando aí de prática ministerial e o tema é: todo pastor, ele foi chamado. Então, ou seja, todas as pessoas que estão à frente de uma igreja, de uma comunidade, ou todas as pessoas que, embora não estejam dentro de uma igreja, mas elas foram em algum momento consagradas ao pastorado. Então foi chamado lá as pessoas, olha, então você é pastor a partir de agora, foi ungido. Todas essas pessoas têm chamado pastoral, elas realmente foram chamadas para exercer o ministério pastoral. Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação. Você pode dar opinião através da internet, YouTube, Facebook e Instagram Eu Tô Na Vida, onde você vai participar através das mensagens enviadas. Você pode digitar sua mensagem e também através da enquete. A enquete já está disponível? Então vamos colocar a enquete e você também pode participar através do nosso WhatsApp da Vida. Isso mesmo, lá no WhatsApp da Vida, manda aquele áudio, aquele vídeo pra gente, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. No 12997472010, se você tá fora do país, coloca o 55 na frente do 12, que é o código do Brasil. E lá no nosso YouTube, não tem inscrição, corre lá e faça a sua inscrição. Estamos rumo aos 14 mil, né, Cláudio? Exatamente. Então vem pra cá, participe com a gente
da nossa programação. Hoje participando conosco o pastor Ronald Rivas e também o pastor Luciano Scala. Começo cumprimentando o pastor Luciano. Pastor Luciano, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a toda a equipe da Rádio Vida, bom dia a você que está aí do outro lado acompanhando a programação. Quero dizer que sempre é um prazer estar aqui partilhando de assuntos tão importantes, relevantes para a obra de Deus, e vamos juntos, com certeza aqueles que ficarem conosco terão bastante elementos para refletir acerca dessa questão abordada hoje. Maravilha. Conosco também hoje virtualmente pastor Ronald Rivas. Bom dia, pastor, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, prazer é todo meu, pastor Luciano Scala e pastor também pastor Manuel Mateus Ranger estar aí. É uma honra estar com os irmãos. Muito obrigado pela sua oportunidade e espero contribuir com os amados. Maravilha, satisfação tê-lo conosco, certamente será um debate bastante produtivo. Pastor Ronald, que é a primeira vez que participa conosco, fico muito honrado de ter aceito o nosso convite. Pastor Ronald Rivas, ele é graduado em Teologia pelo Centro Universitário de Maringá, Sesumar, pós-graduado em Gestão de Pessoas e tem certificação internacional pelo Instituto Hipnosis, Neurociências e Trainers, o camarada é tão chique, até eu tô tá complicado de ler aqui, e Trainers Training Neurolinguistic Programming, o negócio é chique demais. Escritor do livro Missiologia, indo, discipulando e enviando, e é fundador e reitor do Instituto Teológico Metanoeim. É assim que fala, pastor? Falei certo ou não? Metanoeim. Metanoeim. Ok. Isso. Professor de bacharel médio em teologia há mais de 22 anos, pastor há 31 anos no Ministério em Tempo Integral e passou por mais de 19 anos no Ministério de Missões, plantando igrejas e pastoreando. E é superintendente da Escola Bíblica Dominical. Começo então com o pastor Ronald, dando para ele inicialmente 2 minutos para ele fazer as suas considerações iniciais. Então, explicando aos nossos convidados e também à nossa audiência o nosso formato, 2 minutos inicialmente para cada um coloque a sua posição inicial. Depois eu vou para áudios ou vídeos falando e tratando sobre o assunto e vocês terão mais 3 a 4 minutos cada um para explanar o seu ponto de vista. No primeiro bloco não há interferência, peço que respeitem o tempo para a gente conseguir dinamizar o nosso primeiro bloco. Então, pastor Ronald, 2 minutos para a sua consideração inicial. Amém, pastor, muito obrigado. Antes de tudo, essa honra estar com os amados irmãos. E nós queremos, nesta manhã, nesta oportunidade, de poder contribuir com os irmãos nessa questão do chamado ministerial, Eu vivi 19 anos e meio de tempo integral, dirigindo igrejas, abrindo igrejas, fundando do zero, até estruturação. E esse tempo nos ensinou algumas coisas que nós podemos, eu creio, contribuir com os amados para compreender esse chamado. Eu creio que mais do que nós aqui falarmos de ministério pastoral, eu creio que cada um do seu modo, do seu tempo, pode entender seu próprio chamado. Não só a questão pastoral, mas pode ser abrangente. O tema hoje é muito especial para considerar qual é a nossa missão de vida. Porque eu sempre contribuo isso com meus alunos, que viver uma vida sem missão é vegetação, é não deixar legado. Então, estou aqui nesta oportunidade para, de alguma forma, contribuir com os irmãos, para se conscientizar do seu chamado, ter alguma base teórica, teológica sobre como descobrir esse chamado e, assim, familiarizar com o tema, que às vezes nós não pensamos sobre quem somos nós, qual a nossa função, nosso papel neste mundo, E também, de alguma forma, que cada um perceba isso e passe a vivenciar melhor o seu chamado. Muito obrigado. Ok, pastor, mas apenas para que fique claro, o senhor acredita que todo pastor ele foi chamado? Eu não acredito que todo pastor tenha um chamado especificamente, mas eu creio que há chamados e há pessoas que vivem a função pastoral permitido por Deus por algum tempo, e que cada um deve saber
perceber esse seu chamado. Tá? Eu creio que é uma permissão. E também, é claro, há alguns que entram no ministério por motivações erradas, né? Isso está biblicamente também fundamentado. Maravilha. Professor e pastor Luciano Scala, 2 minutos para suas considerações iniciais. Bom, pastor, acredito que, para que fique claro, né, o meu ponto de vista, de fato existem falsos mestres, de fato existem falsos pastores, porque isso é bíblico, nós não podemos negar essa verdade. Porém, eu acredito, e já quero me posicionar aqui no início da minha fala, que o chamado pastoral, ele é sim um dom, ele é assim dado por Deus. Por mais que ainda existam pessoas que se infiltrem no meio, eu me posiciono dizendo que sim. Aquele que recebe o chamado para pastorear, ele recebe o dom de Deus. Ele recebe de Deus esse dom, essa capacitação para que ele possa suportar as dificuldades, para que ele possa exercer o seu ministério dentro das suas capacidades intelectuais, seja ele simples, seja ele alguém que não teve oportunidade de fazer um seminário teológico, não importa. Ele recebe de Deus o chamado e a capacitação, o dom de Deus para cumprir esse chamado. Então, nessa minha fala inicial, eu quero dizer que sim, eu acredito que sim, e abro essa ressalva, por mais que existam falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, porque isso é bíblico, eu acredito que sim, que o chamado pastoral, ele é um dom dado por Deus, e aquele que faz, ele faz porque ele recebeu de Deus esse chamado e essa capacitação. Então o senhor entende que sim, que todo pastor foi chamado? Sim. Maravilha. Nós vamos então agora ouvir os áudios, na realidade áudios e vídeos. Para quem está na rádio, vai ouvir através de áudio. Para quem está na internet, vai ver os vídeos aí falando e tratando também sobre este assunto. A nossa pergunta de hoje é se todo pastor ele foi chamado. Então, o primeiro é o do pastor Augustus Nicodemos e o segundo do pastor Osiel Gomes. Vamos ouvi-los. Infelizmente, a profissão, a função, o ofício, o nome que você quiser chamar de pastor, ele está em desgraça no Brasil, e eu preciso dizer que essa é uma generalização infeliz. A verdade é que a Bíblia nos ensina que surgiriam falsos mestres, surgiriam falsos pastores, falsos profetas, que em nome do cristianismo, em nome da fé, eles fariam negócio, inclusive manipulando a credulidade das pessoas, as concupiscências das pessoas, tudo isso para benefício de si mesmo. O próprio Jesus, ele no sermão escatológico, ele disse aos seus discípulos, né? Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Um verdadeiro pastor, ele não é visto apenas pelo título acadêmico, pela boa fala, pela boa pregação, mas sim pelo amor e pelo trabalho que ele desempenha com as ovelhas. Se ele não tiver isso aqui, o ministério dele é ilegal. Há muitos que têm um título, pastor, doutor fulano de tal, mas está na ilegalidade, não trabalha por amor. Então, só pode ser pastor se fizer o quê? Se tiver amor às ovelhas. É assim que é pastor. O pastor que tem amor, se tiver salário, ele é pastor. Se não tiver salário, ele é pastor. O pastor que tem amor, se tiver muita gente, ele prega. Se não tiver muita gente, ele prega. O pastor que tem amor, quando a ovelha não está na igreja, ele vai atrás dela. Ele não quer, não é só dízimo de ovelha. Ele não quer só salário de ovelha. Ele não quer só os bens da ovelha. Ele quer o amor e o crescimento da ovelha. Maravilha, então vamos lá. Nós temos aqui então o pastor Osiel Gomes, que bateu firme e colocado, dizendo que há muitos que só têm título. E coloca inclusive que estão na ilegalidade, né? Ele diz que o verdadeiro pastor, ele não quer só o dízimo da ovelha, não quer só a carne da ovelha, ele tem que amar a ovelha. Já o pastor Augustus Nicodemos, ele disse que a profissão, o ofício, né, está em desgraça no Brasil. E ele diz que é uma generalização infeliz. Na verdade, essa máxima da função pastoral é uma generalização infeliz, mas que a Bíblia diz que surgiriam falsos profetas. Então
Então a nossa pergunta de hoje é exatamente essa. Todo pastor, ele foi chamado? Nós queremos a sua opinião e a sua participação. Os nossos convidados terão agora 4 minutos cada um para explanar melhor o seu ponto de vista. Começo agora pelo pastor Luciano Scala e na sequência o pastor Ronald falando sobre este assunto. Todo pastor, ele foi chamado? No segundo bloco teremos um embate entre os nossos convidados e também a participação do nosso ouvinte. Pastor Luciano, 4 minutos. Muito bem, eu gostei da fala inicial do reverendo Augusto Nicodemos, dizendo, né, que nós não podemos generalizar. A generalização, ela não cabe nesse diálogo, porque se nós generalizamos, nós estamos indo contra as verdades bíblicas. E que eu não refutei, que o pastor Gesiel não refutou, e reverendo Augusto Nicodemos também não. De que no final dos tempos, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores surgirão. Então, verdadeiramente, nós estamos vivendo este fato. Nós estamos vivendo esta época. Agora nós estamos falando, quando nós falamos do chamado pastoral, nós estamos falando do pastor legítimo, do pastor que exerce o ministério porque ele recebeu de Deus o chamado, ele recebeu de Deus a vocação, ele recebeu de Deus o dom para amar. Eu sei que a nossa audiência é uma audiência qualificada, existem vários pastores que estão ouvindo o programa e sabem o desafio que é pastorear. Que não é nada fácil, não é uma missão simples, você lidar com ingratidão, você lidar com indiferença, você lidar com obreiros negligentes, não é fácil. E nós só fazemos isso porque verdadeiramente nós amamos o chamado de Deus na nossa vida. Então os pastores que estão enquadrados naquilo que Paulo ensinou a Timóteo, por exemplo. Paulo colocou uma lista de características do verdadeiro pastor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ele vai trazer várias qualificações que um pastor deve ter. Moderado, que ele deve ser esposo de apenas uma esposa, moderado, controlado, respeitável, hospitaleiro. Ele deve ser gentil, ele deve ser alguém respeitador dentro e fora da igreja. São características que o verdadeiro pastor possui. São características que aquele que recebeu o chamado de Deus possui. Então, é difícil nós generalizarmos, é difícil nós abrirmos, porque de fato, como o pastor reverendo Augusto Nicodemos colocou, no Brasil, e não só no Brasil, em todas as partes, nós encontramos, infelizmente, muitas pessoas se aproveitando do evangelho, mas aquele pastor que de fato foi chamado por Deus, ele tem essa capacitação, ele tem esse dom e ele tem, sobretudo, essas características citada em 1 Timóteo 3 e citada também na carta de Paulo a Tito no capítulo 1. Então eu tenho para mim, pastores, que de fato aquele que foi chamado por Deus, ele tem esse dom, ele tem essa capacitação, ele se enquadra no que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, ele tem esse dom, ele recebeu de Deus essa capacitação, porque sem esse dom, sem essa capacitação, sem esse chamado legítimo, genuíno da parte de Deus, se torna impossível ele exercer o ministério pastoral. Ainda que ele tente estar na frente de uma obra, exercendo o ministério, ele não suporta, ele não consegue, porque ele não tem esse dom e essa capacitação da parte de Deus para exercer o ministério pastoral. Maravilha. Pastor Ronald, 4 minutos então para sua explanação sobre o tema de hoje. Todo pastor ele foi chamado? Você que está me ouvindo pela rádio, está me ouvindo também pelo YouTube, mande a sua opinião e a sua participação. A enquete já está disponível, nós já temos aqui pessoas votando, já temos uma prévia aqui da nossa enquete, então entre lá, participe. Se você quiser participar por áudio ou vídeo, basta você mandar no 12997472010. Daqui a pouquinho, assim que nós iniciarmos o segundo bloco, nós já teremos opiniões em vídeo e também em áudio. Mande sempre de até 30 segundos, seja sucinto, mas nos ajude. Você pode mandar tanto a opinião como perguntas. Mande para cá, a sua participação é muito importante. Pastor Ronald, 4 minutos para sua explanação.
Pastor Ronald, verifica se tem que ligar o microfone. Opa, obrigado. Eu concordo, né, com o nosso pastor Luciano Scala, que todo pastor que foi chamado, né, realmente ele encara a circunstância, né, essa experiência pastoral, tá, de uma forma, né, que é realmente com responsabilidade dentro dos padrões bíblicos. Mas quando diz todo pastor que é chamado, né, então é justamente aí que abre, né, esse espaço que existe, né, pessoas atuando que não são chamados, tá? E fica bem claro, meus amados irmãos que estão ouvindo, né, que eu disse na minha introdução, né, que existem pastores que são chamados, tá? Recebem um dom vocacional, né? E tem pastores que exercem a função pastoral, tá? Isso é uma permissão, né, de Deus, tá? Eu acho que é até experiencial e eu acho muito importante isto, tá? Que pastores, às vezes, que estão na função, né, sabem honrar outro pastor. E há, às vezes, ministérios como de pregadores itinerantes, né, sem generalizar isso, tá? Que às vezes não respeitam o pastor, né, porque nunca exerceram essa função. Tá? Eu acho que deveria ser muito importante o pastor itinerante, um pregador itinerante, exercer em algum momento essa função pastoral para que saiba honrar um pastor local. Tá? E também, né, Jesus diz, né, que há os pastores que exercem uma função pastoral, né, em João 10, ele chama de mercenários, né? Mercenários, deixando claramente isso para os amados, significa, dentro do contexto bíblico, tá, pastores que não são donos, né, das ovelhas, são contratados. Né? Jesus deixa claro, estes não são donos, porque não são donos, deixam à mercê do lobo, do leão, né, a ovelha. Tá? E a lei de Moisés permitia, né, que quem não tem, ou quem é só como pastor contratado, tá, ele poderia fugir do leão, né, e depois levava o resto da ovelha, né, que o leão ou o lobo deixou, tá, e assim, né, poderia levar para o dono e não pagava pela ovelha. Tá? Então Jesus faz essa diferença, existe a exceção da função pastoral e tem o que se recebe o dom, né? E eu acho isso muito importante, né? E é claro que há aqueles também que se aproveitam, lamentavelmente, da função pastoral, da missão pastoral. Tá? E Efésios 4:8, né, nos deixa claramente isso, que cada um tem um chamado, tá? Cada membro do corpo de Cristo tem uma função aqui na Terra, um papel, uma missão que só essa pessoa pode exercer. Tá? Eu quero deixar isso logo ao princípio. Maravilha. Considerações iniciais feitas então pelos nossos convidados. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência nós teremos então a participação do ouvinte. Nós queremos a sua participação. Todo pastor, ele foi chamado? Você conhece alguém que tem o título de pastor, mas que você entende que ele não foi chamado para ser pastor? Nós queremos a sua participação. E se você puder, manda mensagem para todo mundo aí, fala, pastor, eu te considero, hein? Ouve lá. E aí manda mensagem pro seu pastor para que ele participe também, ok? Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá casado? Enrolado? Tá querendo se enrolar? Que tal participar do culto de casais e receber uma palavra de Deus para levantar a sua vida a dois? Então marca aí na agenda, 15 de dezembro, quinta-feira, 7:30 da noite. Na palavra, Pastor Cláudio Duarte. Não vai não, ele não vai não. Ué, vi aqui no script que era Pastor Cláudio Casais, não é ele não? Não, é o Pastor Cláudio Apolinário. Ah, tá,
então vamos seguir. Vem aí o culto de casais da Bíblica Vida em São José dos Campos com o pastor Cláudio Apolinário. Marca aí na agenda, 15 de dezembro, quinta-feira, 7:30 da noite, na Rua Palmares 400, no Parque Industrial. Faça já a sua inscrição pelo app Bíblica Vida. Amor, não marca nada pro dia 15 que a gente já tem compromisso. Culto de casais na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida FM. Vida. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Instagram da Vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Pais ou responsáveis, sejam vocês também campeões. Se ainda não vacinaram seus filhos contra a poliomielite, estão convocados a levarem os menores de 5 anos à unidade de saúde mais próxima para se protegerem. Vamos lá! Todo mundo em campo para manter o país livre da poliomielite, doença grave que deixa sequelas permanentes. Não deixe de marcar esse golaço para a saúde. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos. Poliomielite. Vacine e proteja nossos campeões. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Música boa, toca na vida. De segunda a quinta às 4 da tarde, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. Não muda de sintonia. Vida FM. A paz, pastor Cláudio Apolinário aqui. Temos um propósito e cremos que Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas ao Evangelho. A oportunidade de levar pessoas a viverem o primeiro amor. E saiba, você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Quando você contribui, nós temos a oportunidade de avançar. Temos a oportunidade de impactar mais vidas para o reino. E eu creio que Deus tem se agradado do coração de todos aqueles que têm contribuído. Mas temos ainda um grande desafio e o seu investimento no reino é fundamental. Então eu quero te incentivar. Faça um propósito com Deus de ser um missionário através da sua contribuição. Creia, vidas serão restauradas, vidas serão resgatadas e Deus se alegrará do seu posicionamento. Faça um Pix agora, doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Vidas se prostrarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Que Deus te use e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. Natal chegando e a gente já imagina aquela mesa farta, né, Cláudio? Mas muitas famílias não terão isso. Exatamente. Muita gente chega na hora do Natal e não tem o que comer. Então nós desenvolvemos já há muitos anos um projeto chamado Projeto Natal Solidário e que nós paramos ele no tempo de pandemia. E agora nós voltamos ao Projeto Natal Solidário.
Então nós pretendemos auxiliar 100 famílias neste final de ano, 100 famílias devidamente cadastradas por instituições que já cuidam dessas crianças, dessas famílias durante todo o ano. Então nós vamos fazer essa distribuição no dia 17 de dezembro. Então nós temos aqui pedido que você nos ajude. Então cada família, o adotar de cada família é apenas R$70. Então é praticamente hoje em dia aí o preço de uma pizza, de uma boa pizza. Então se você puder nos ajudar, economize, mas nos ajude para que nós possamos manter essas famílias e ajudar essas famílias. Quantas instituições que hoje passam por dificuldades, quantas instituições que estão hoje, muitas aí na beira do fechamento porque não tem apoio. Então nós entendemos como igreja e tomamos a decisão de abençoar, de cadastrar entidades e ajudar estas entidades que durante todo o ano desenvolvem um lindo trabalho de assistência social. Então se você puder nos ajudar, nos ajude fazendo a sua contribuição através do Pix, doe@biblicavida.com.br. Então a cada R$70, pastor, eu quero ajudar uma família, vou adotar uma família, R$70. Eu vou adotar duas famílias, R$140. E por aí vai, 7, 14, 21, 28, vai somando aí 70, 140, 210, 280, 350... o número que Deus colocar no teu coração. Pastor, vou adotar 10 famílias, R$700. Então, faça a sua contribuição, faça o seu compromisso, porque quando chegar na virada de ano, Natal, Ano Novo, eu tenho certeza que você estará diante de uma mesa farta. Eu provavelmente passo o meu Natal com a mãe da Elisângela, com os pais da Elisângela, e lá certamente teremos uma cerimônia agradável, gostosa, com comida. Não passaremos fome, não passaremos necessidade. Mas como vai ser bom se eu e você pudermos passar esse momento com a nossa família, tendo a consciência tranquila de que nós também abençoamos pelo menos uma família. Então, se você puder ajudar, faça agora o seu Pix através do doe@biblicavida.com.br. Pastor, não posso fazer agora, eu posso fazer no dia 30. Tudo bem? Tudo bem. Nós precisamos comprar as cestas. Então, se você puder ajudar, R$70, doe, D-O-E, de doação, né? doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Pastor, além de ajudar, eu conheço pessoas que podem ajudar. Então nos ajude, compartilhe com mais pessoas e nós faremos um lindo evento de entrega dessas cestas. Você poderá participar deste evento, estar conosco na distribuição para que tudo seja feito com muita transparência. Nós contamos com você. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br, chave, e-mail, nós contamos com a sua ajuda, com a sua participação. 96.5 Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida, hora do embate entre os nossos debatedores, hora da sua participação também. Você que não mandou o seu áudio e seu vídeo ainda, pode mandar através do WhatsApp da Vida, 12997472010. E lá no nosso canal no YouTube, você também pode participar através do chat e, claro, dar aí o seu voto na nossa enquete, né, Cláudio, que já está por lá. Exatamente. Então vamos lá já dar aqui a prévia da nossa enquete. Neste primeiro bloco, o resultado ficou da seguinte forma, já deu uma mudadinha aqui, 13-87. Então 13% estão dizendo que sim, que todo pastor foi chamado. E 87% estão dizendo que não, que nem todo pastor foi chamado. Gente, o negócio está bem desequilibrado aqui. Muito mais pessoas dizendo que nem todo pastor foi chamado para exercer o ministério pastoral. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Vamos aos áudios, Simone? Temos áudios? Vamos lá, temos sim, claro. Então vai lá. O Cleberson de Taubaté e o Giovan Martins de São José dos Campos. Bom dia e a paz do Senhor, pastor Cláudio Apolinário. Aqui é o Cleberson de Taubaté. Na minha opinião, nem todos os pastores foram chamados. Eu conheço vários que não aceitaram a doutrina, a disciplina, alguns até tiveram escândalo em algumas igrejas, saíram, se rebelaram, abriram um ministério para eles e eles se autoconsagraram e ainda por mais levaram várias ovelhas junto.
Bom dia, Rádio Vida. Lamentavelmente, minha humilde opinião, nem todos os pastores receberam de Deus o chamado. Ainda que muitos estejam exercendo esta função, não foram necessariamente chamados por Deus para ocuparem esse cargo. Maravilha, opinião aí dos nossos ouvintes. Obrigado, Giovão. Obrigado, Kleberson, pela participação. Davi Brito, não acredito que todos, enquanto estão como pastor, tenham o chamado pastoral. Vim de um contexto onde, na sua grande maioria, parte dos que eram separados, consagrados ao ministério pastoral, era por conta dos que poderiam beneficiar os seus dados ministérios e ou denominações. Júlia, o pastor que foi chamado e se auto-intitula, que não foi chamado e se auto-intitula pastor, que usa de má fé, será cobrado por Deus de uma forma diferente. Bom, tá aqui a opinião dos nossos ouvintes. Você pode mandar também a sua opinião através do 12 99747 2010, 12 99747 2010, em áudio, em vídeo e também digitado, como também através do YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida. Em qualquer uma dessas plataformas, a nossa produção separa e a gente vai ler aqui a opinião de vocês. Bom, volto então com os nossos convidados, agora os três na tela para tratarmos deste assunto. Vamos lá. Nós temos aqui algumas considerações, pastores, de ouvintes, falando sobre o fato de a pessoa, ela ter um ministério pastoral, e vou citar aqui o do Davi Brito. Ele menciona que a pessoa tem um ministério pastoral, mas muitas vezes foi consagrado por um interesse. É possível isso, pastor Luciano, pastor Ronald, o pastor ser consagrado por interesse? É complicado, né? Eu tô falando do verdadeiro pastor. Eu me refiro daquele que verdadeiramente foi chamado, que recebeu o dom, que foi vocacionado por Deus para exercer isso. É claro que hoje em dia, na fala do reverendo Augusto, existem muitas coisas que são incompatíveis com aquilo que nós entendemos de evangelho. E entre elas tem esse fato, pastor, de pessoas usarem a igreja como um mecanismo para enriquecer, como troca, como interesse. Então, verdadeiramente, existem pessoas que elas são colocadas em determinadas funções ministeriais por serem pessoas influentes, por serem de famílias. Existem muitas igrejas que parece que existem clãs dentro da igreja, aquelas tribos, aquelas famílias, né? Então, para ter aquela família perto de si, o pastor vai lá e consagra o fulano. Isso pode acontecer? É claro que pode, infelizmente isso acontece. Então se isso acontece, então não dá pra gente afirmar que todo pastor tem chamado. Nesse caso, por exemplo, não teria. Me refiro ao pastor verdadeiro, né? Me refiro àquele que de fato foi chamado por Deus, que ele recebeu de Deus o dom. O que pode acontecer hoje é aquilo que nós temos na Bíblia como sinais do fim dos tempos, onde surgirão falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores e por aí vai. Pastor Ronald, qual é a sua opinião? De fato, pastor Cláudio, realmente, né, pode haver interesses envolvidos, tá? Mas isso é desde a época do apóstolo Paulo, né, quando ele está voltando para Jerusalém, da sua última viagem, ele reúne a igreja e ele lamenta, né? Ele diz que eu tenho que, após a minha partida, muitos se levantarão atraindo, né, as pessoas para si. Né? Ou seja, Paulo já percebeu dos próprios liderados que ele ajudou a erguer, alguns egoisticamente iam atrair pessoas em torno de si. Então pode existir, sim. Tá? Somos seres humanos. Não é de hoje, sempre existiu pessoas que têm interesses particulares que não visam o bom funcionamento, vou dizer assim, do corpo de Cristo. Tá? Eu entendo justamente o chamado como uma função do membro do corpo de Cristo. Eu gosto da fala do pastor Peter Wagner. Ele disse no seu livro, né, o chamado, né, o chamado ministerial, ele fala que assim como um corpo tem uma cabeça, assim também uma igreja tem um pastor. É impossível ter duas cabeças no corpo.
Então, ele diz a probabilidade do chamado realmente é algo de Deus. Deus chama a pessoa desde o ventre, né? Deus fala a Jeremias, né? Eu te dei por profeta antes que tu estivesse no ventre da tua mãe. Tá? Mas a função, né, pode ser feita por um membro, não necessariamente egoisticamente. Eu vou dizer assim, se, por exemplo, eu posso lesionar meus pés por um momento, tá? Mas eu posso exercer esse papel da função dos meus pés, né, por outro membro do corpo. Tá? Mas isso é uma necessidade em um contexto específico. Ok, o Luiz Flávio ele diz o seguinte aqui, ó, pastorear é um chamado. Eu conheci um excelente evangelista que num momento pensou ser pastor, trouxe muitas dificuldades para si, para a igreja e acabou travando até mesmo o seu chamado como evangelista, o seu chamado para evangelizar. Isso também não pode acontecer? Aí que tá, porque às vezes as pessoas confundem e elas acham que existe uma promoção, né? A pessoa é evangelista, depois vai ser pastor. É necessário falar, o evangelista é aquele que está dialogando, sobretudo, com pessoas que estão fora. Ele está dialogando com pessoas do lado de fora da igreja. Quando o pastor, sobretudo, ele está dialogando com pessoas que estão dentro. Existe uma diferença muito grande do chamado do evangelista para o pastor. E não necessariamente o bom diácono, o bom evangelista, ele será um pastor. Isso acontece também, existem pessoas que confundem e que acham que pelo fato dele ser um bom pregador, por exemplo, ele é pastor, e quando na verdade não, ele é um bom pregador, ele tem essa capacidade de expressar a palavra, de levar a palavra para o lado de fora, de alcançar pessoas que estão fora, de evangelizar, quando na verdade o chamado pastoral é muito mais do que pregar. É necessário que o pastor seja um bom pregador? Sim, claro que é necessário. Que ele busque o conhecimento? É claro que é necessário. Mas ele precisa pastorear. E o pastorear vai muito além de você pregar. É cuidar, é você zelar, é você ir atrás, é você administrar, né? Vai muito além. Então, pastor, agora nós temos, por exemplo, pastores, e quando a gente fala assim, eu vou repetir o tema aqui, ó, todo pastor, ele foi chamado, então a gente naturalmente vai olhar para aquele que tem o título pastoral. Então as pessoas o chamam de pastor, a sua igreja o reconheceu como pastor, colocou a mão sobre a cabeça dele, falou, a partir de hoje você é pastor. Mas obrigatoriamente ele tem o chamado pastoral, até aquele que foi ungido dentro da igreja? Eu acredito que nesse caso, o senhor usou uma colocação importante. A igreja reconhece. Isso também é muito interessante. O fato da comunidade reconhecer essa pessoa como pastor. Às vezes acontece o contrário, da pessoa não ser reconhecida, né? A igreja não ter essa pessoa, não enxergar nessa pessoa ou na esposa do pastor aquela figura, né, de pastor ou de pastora. Mas o contrário dificilmente vai acontecer. Um lugar onde as pessoas reconhecem, onde as pessoas identificam nele um pastor e ele não seja um pastor. Você acredita que se a igreja reconhecer é porque ele é pastor? É um dos sinais, eu vejo como um dos principais sinais. Pastor Ronald. Sim, é verdade, eu concordo com o pastor Luciano Scala, esse é um dos sinais que a gente trabalha dentro da gestão das pessoas, né, para que a pessoa reconheça seu dom. É muito importante que a comunidade reconheça esse dom nele. Mas eu quero colocar a questão, um exemplo, né, de Jacó. Ele foi pastor de ovelhas do sogro e ele exerce muito bem sua função, mesmo não sendo ele o dono das ovelhas. Ele coloca que ele levava a ovelha que foi morto, né, pelo leão, pelo urso, e dava para o sogro e pagava, mesmo que não era do direito dele pagar. Então, a pessoa pode exercer sua função pastoral de forma excelente, mesmo sem ter o chamado. É a função necessária daquele momento. Aquela comunidade não tem um pastor, você coloca um pastor, ele exerce essa função, mas ele não tem um chamado. Eu vou colocar minha própria vida como exemplo. Eu fui pastor 19 anos e meio, a tempo integral da igreja, em campo missionário, mas nunca meu chamado foi pastoral. Meu chamado é de mestre. Eu dou aula, eu ensino. Mas eu fiz o meu melhor, dei o meu melhor, estudei o máximo, me preparei, exerci minha função pastoral, tá?
Tá, mas peraí, então pelo que o senhor está falando, o senhor exerceu a função pastoral, mas o senhor não tinha o chamado pastoral? Não. O seu chamado é para mestre. Isso. Eu gosto muito da colocação de Paulo aos Efésios, quando diz assim, pastores e mestres. Na tradução grega coloca pastor e mestre, ou seja, pastor-mestre. Então, a unção pode manifestar como pastor, no cuidado, na proteção da ovelha, mas a missão pode ser de mestre. Tá? Eu me vejo muito bem nesse dom ifenado, pastor-mestre. Né? Hoje, eu cuido de pessoas, como mesmo mestre, professor, né? Eu cuido dos meus alunos, eu dou assessoria aos meus alunos, né? De alguma forma, tá? Mas não sou pastor. Meu chamado não é pastoral. Pastor Luciano, o senhor entende da mesma forma? Porque ele falou que ele exerceu a função pastoral. Se exerceu, eu imagino que tiveram pessoas na comunidade da qual ele pastoreou que o reconheceram como pastor, identificaram. Sim. Mas ele está dizendo, não, mas eu não era pastor. Meu chamado é para mestre. Então, mas... Exerceu a função pastoral, mas o chamado era para mestre. Eu acho um pouco confuso, né? Com todo respeito. Mas deixa eu entender algo, então, pastor Ronald. O senhor foi ungido a pastor? Recebeu esta unção no caso ou não? Ou apenas o título da comunidade? Olha, quando eu fui exercer a função pastoral a primeira vez, isso foi em 91, eu comecei dirigindo uma igreja, um campo missionário com 5 membros, né? Que me entregaram à igreja e o pastor até usou uma expressão assim, meu pastor, segundo o vice-presidente, disse, olha, você tem 4 meses para experiência no campo missionário, se você não der certo, você é muito jovem, não tinha ainda 21 anos, e se você volta, está tudo bem. Graças a Deus, Deus aprovou o ministério, né? Fiquei 7 anos e meio nesse campo, né? Do Nordeste, tá? E por 19 anos exerci a função pastoral. Não fui ungido a pastor, tá? Eu era diácono na época, quando me enviaram, tá? Eu exerci a função pastoral, eu sou reconhecido pastor pela comunidade, né? Depois fui ungido a presbítero e depois fui ungido a evangelista, tá? E hoje, minha unção de carteirinha, vamos dizer assim, tá? É evangelista. Mas com quem você conversar, tá? Pode ser assim, você é pastor. Por quê? Eu cuidei dessas pessoas. Eu ensinei essas pessoas, eu visitei essas pessoas. 1 da manhã, 2 da manhã, estava levando gente para o hospital, dando auxílio toda essa função pastoral. Tá? Eu quero que fique bem claro isso, é possível, né? Então, mas eu achei interessante, então. Mas aí é a função de cristão. É a função que o cristão tem, né? Não, ok, pastor, mas eu diria o seguinte, ó, ele falou que ele exerceu a função pastoral, mas ele não teve a ordenação pastoral. Certo. Isso indica que ele não é pastor? Porque ele exerceu a função pastoral, é reconhecido pela comunidade como pastor. Visitou, foi para o hospital, fez sepultamento, né? Fez batismo, apresentou, casou. Por que ele não é pastor? Só porque a igreja não o reconheceu? Só porque a igreja não colocou a mão na cabeça dele? Então, pastor, nesse caso é muito... Eu tenho para mim, pastor, eu não gosto de, em debates, me utilizar como um modelo. Mas eu tenho para mim, eu fui consagrado com 20 anos. Ao pastorado? Ao pastorado. Ok. Eu sou pastor desde os 20, hoje eu tenho 40, vou fazer 41, a metade da minha vida. Então, eu entendo, eu enxergo o chamado pastoral de uma forma muito prática. Eu lido com isso desde os meus 20 anos. Então, assim, eu quando tenho para mim a imagem de pastor, eu tenho a imagem que é minha, da minha vida, da minha prática pastoral, que está junto, né, com o exercício, com a prática e também com o reconhecimento da comunidade e com a unção, porque eu recebi esta unção, eu recebi esse dom, essa vocação, não tenho dúvida nenhuma. Não, tudo bem, né? Mas se o camarada, ele tem o chamado, ele tem o ministério, vou usar o exemplo aqui do pastor Ronald, ele foi lá, ele exerceu o ministério, mas por uma questão burocrática e hierárquica da igreja, ele hoje é evangelista. Eu não entendo o porquê que a igreja não unge.
Eu não entendo. E pode ter motivos, pode ser inclusive, não estou dizendo que é o caso dele, mas pode ter inclusive motivos políticos. Concordo, mas não é bíblico, né? Não faz sentido biblicamente. Porque biblicamente a pessoa ela exerce, é um ponto. A pessoa ela é reconhecida pela comunidade, né? As pessoas enxergam nela aquilo que Paulo falou, né? Para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Você tá vendo a minha atitude, a minha postura. Então a igreja vê a postura do camarada lá. E por que a liderança não unge, não reconhece? Eu não entendo, porque não faz sentido. Porque biblicamente... Mas acontece. Acontece, mas deve ser Pode não fazer sentido, mas acontece. Concorda, pastor Ronald? Pastor, é muito importante essa experiência do pastor Luciano Scala. Eu acho muito lindo isso. Quando ele vê, né, e nós somos assim, né? Nós interpretamos a vida conforme nossas experiências, né? Então, parabéns ao nosso pastor, que esse ministério pastoral, essa idade. Eu comecei com 20 para 21 anos, o pastor começou com 21, né? Indiferente, pastor, de eu ter a unção, né? Eu brinco com o meu pastor presidente, né? Ele sempre me apresenta para a comunidade como pastor. Eu digo, pastor, o senhor sabe que eu sou evangelista. Eu não, pastor Ronald, o senhor é reconhecido, nós reconhecemos. Eu não me importo, pastor, com título. Não, tudo bem, pastor, eu concordo, eu acho bonito a gente não se importar com o título, mas, poxa, se a igreja já reconhece, se o seu pastor reconhece, o título, ele nada mais é do que uma burocracia eclesiástica, ou não? Eu acho que não, pastor, porque se eu tivesse o título, talvez haveria uma cobrança minha, de mim para mim mesmo, de eu exercer esse ministério pastoral. Hoje não. Hoje, minha consciência tranquila que eu exerço meu ministério de mestre. Sim, mas se o senhor exerce o ministério de mestre, por que o senhor tem o título de evangelista? Eu creio que eu ganhei esse título de evangelista porque realmente eu vivi 19 anos e meio. E é chamado de pastor, né? Como missionário de cidade em cidade, abrindo igrejas do zero. Eu abri igrejas onde não havia nenhuma igreja. Na cidade de Brejinho, por exemplo, em Pernambuco, não tinha uma igreja na cidade toda. Uma igreja. Era uma cidade que perseguia os cristãos, apedrejava cristãos. Nós começamos a primeira igreja evangélica da Assembleia de Deus Ministério Madureira lá e não tinha mais nenhuma igreja. Hoje tem mais de 10 igrejas. Então o senhor nesse caso, o senhor evangelizou? Isso. Ok. Então se o senhor evangelizou e tem um título de evangelista, se o senhor pastoreou, por que o senhor não tem um título de pastor? Eu, sinceramente, eu não me incomodo. Né? E o senhor se considera mestre? Eu reconheço o meu chamado de mestre. Sim. Aham. Então veja, o senhor reconhece o chamado de mestre, então por que não ser chamado de mestre e não ser chamado de evangelista? A colocação, a gente acabou até indo para um outro lado aqui, né? Que daria até para um debate com relação aos títulos das igrejas, porque cada igreja tem um, né? Um vai até bispo, outro vai agora apóstolo, já tem gente aí querendo ser chamado de patriarca. Na verdade já tem, né? Se chamando de patriarca, que foi inclusive ungido por 12 apóstolos. O camarada é fera pra caramba, né? E a gente sabe que isso tem. Mas voltando pro tema do debate, todo pastor ele foi chamado, se há um reconhecimento ministerial, ou melhor, o reconhecimento das pessoas que estão ao redor, por que não chamá-lo de pastor? O senhor é chamado de pastor, mas não tem o reconhecimento da igreja no que diz respeito à carteirinha. Então a carteirinha, lá na burocracia da igreja, então ele não está no rol entre pastor, evangelista, diácono, presbítero, auxiliar de escala em algumas igrejas. Então nesta hierarquia, nós vamos encaixar ele no evangelista. Mas hoje o senhor não exerce o ministério de evangelista, embora o senhor já exerceu o ministério de evangelista. O senhor também não é pastor, mas já exerceu o ministério pastoral. Então, na realidade, não acaba sendo uma hierarquia, uma burocracia da igreja? Pastor, com licença, eu me permito, se o senhor me permite dizer... Claro, fique à vontade. Eu interpreto que hierarquia, tá, imposta não funciona na igreja, mas hierarquia natural, eu vejo o corpo de Cristo como um corpo humano. Se eu estou no corpo, eu sou o braço, por exemplo, eu tenho essa função, né?
pastor no corpo, faço parte. Tá? Então, essa hierarquia empresarial, né, ou tipo militar, né, membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, né, eu creio que isso é uma hierarquia imposta e não natural. E eu respeito muito a hierarquia natural. Eu reconheço o meu pastor como meu pastor e está tudo bem. Tá? Eu sou mestre evangelista hoje, como eu disse. Tem pessoas que me procuram para ajudar, eu pastoreio, eu ajudo as pessoas. Né? Hoje também trabalho com processos psicoterapêuticos, então eu ajudo muita gente com depressão, pessoas suicidas, e tentaram suicídio, e ajudei mais de 11 pessoas que estabeleceram. Então eu ajudo muitas pessoas. Tá? Como evangelista, ainda faço meu papel evangelista do meu canal no YouTube. Estou em 20 nações, gratuitamente, toda semana eu coloco lá lições da escola bíblica dentro da minha área de mestre para ajudar mais pessoas. Tá? Então, eu acho que estou fazendo a função ainda. Tá. Vamos lá, deixa eu ouvir o ouvinte. Nós temos 3 opiniões de ouvintes, temos 2 áudios e temos um vídeo. Então vamos ouvir, Simone. Vamos ao vídeo primeiro. Vamos lá, Jonas? Olá, bom dia. Bom dia, pastores, Simones, debatedores. É muito fácil de se ver que nem todos os pastores foram chamados. Então, é muito fácil de se afirmar que nem todos os pastores têm chamados. É só olhar como é que está a situação cristã mundial, tanta vergonha, tanta corrupção, tanta mentira. Que Deus nos ilumine. Vamos ao áudio também do Wesley e do Kleber Menezes. Vamos lá. De São José dos Campos. Bom dia, pastores, graça e paz. Meu nome é Wesley, eu sou de Nova Viçosa, na Bahia. Na minha opinião, nem todos os pastores têm chamado de Deus para pastorear, porque muitas vezes as pessoas acham que para ser pastor só basta fazer um curso teológico e abrir sua própria igreja, e não é bem assim, né? A pessoa, para ser pastor, precisa de uma avaliação dos seus pastores superiores para ver se a pessoa exerce uma função digna na igreja, né? Para poder, assim, cuidar do povo, né? É a minha opinião. Fiquem todos na paz. Bom dia, pastor Cláudio, e a todos os convidados da bancada. Aqui é Kleber Menezes, falo de São José dos Campos. A minha opinião é que nem todos são chamados. Muitos agem pensando só em razões próprias, financeira, social, vaidosa, enfim, nem todos são chamados. Maravilha a opinião aí dos nossos ouvintes, e todas as opiniões que vieram aqui estão afirmando que nem todos são chamados para o pastorado. Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua posição. Você pode mandar ela através do YouTube, Facebook, Instagram, Eu Tô Na Vida, como também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. A sua opinião, ela é fundamental para nós. E olha, lendo aqui uma última desse primeiro bloco, Fábio Pinheiro. No inferno vai estar cheio de pastores. Caramba, já endemonizaram o pastor, meu. Endemoniaram o pastor vai tudo pro inferno. Mas vamos lá, nós vamos lá rápido intervalo, nós voltamos no terceiro bloco. Professor Matheus Rangel participando conosco, que também não é pastor, é professor, já a gente vai descobrir. Vamos ao intervalo e voltamos já. O debate da vida volta daqui a pouco. Porque tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Sendo forasteiro, estando enfermo e preso, vocês não foram me visitar. Estando nu, vocês não me vestiram. Então lhe perguntarão, Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede e não te ajudamos? E ele responderá: quando deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Neste ano, nós realizaremos o projeto Natal Solidário e queremos abençoar 100 famílias carentes com cestas básicas. Se cada um fizer um pouquinho, nós daremos um Natal mais digno a 100 famílias carentes, beneficiando mais de 500 pessoas. Então eu te faço este convite. Com apenas R$70, você adota uma família. Faça agora o seu Pix. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br.
biblicavida.com.br, chave e-mail. Que Deus te use e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Natal Solidário 2022. Realização Bíblica Vida. Apoio Vida FM. Vida. Tudo de bom. Pais ou responsáveis, sejam vocês também campeões. Se ainda não vacinaram seus filhos contra a poliomielite, estão convocados a levarem os menores de 5 anos à unidade de saúde mais próxima para se protegerem. Vamos lá! Todo mundo em campo para manter o país livre da poliomielite, doença grave que deixa sequelas permanentes. Não deixe de marcar esse golaço para a saúde. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos. Poliomielite. Vacine e proteja nossos campeões. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Em você, empresário. Você mesmo. Empreendedor que está aí nos ouvindo. Quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo. A agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 9 8274 5116. 11 9 8274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Sintoniza aí. Tudo de bom. Fala, ouvintes da Vida, aqui é Lu Melpídio. Eu quero te convidar para conhecer o site da Vida, vidafm.com.br. A vida é tudo de bom. Não muda de sintonia. Vida FM. Fim de semana chegando e você já sabe. A galera da Bíblica Vida toma conta aqui dos 96.5. Se liga nessa programação. Às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Às 11 começa o Bíblica no Ar. À 1 da tarde começa o Juntos em Família. Às 2 tem o encontro da galera no Nave. Eita, que assim o fim de semana fica completo. Completaço. Tem programação pra você e toda a família. E mais. Domingo às 10 da manhã rola a transmissão ao vivo do culto de celebração em família. Aqui nos 96.5 da Vida. Bíblica Vida. Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E aqui na Rádio Vida em 96.5, todos os dias, você começa aí o seu dia muito bem informado com o nosso Vida News. E dentro do Vida News, o que tem, Cláudio Apolinário? Questão de opinião. Na realidade é o seguinte, nós tínhamos todas as semanas, dentro dos debates, na terça-feira, então primeiro era na segunda, depois falamos para terça, que era o debate sobre política. Então a gente vinha de segunda às quinta com o debate, sexta-feira o Papo Tudo de Bom, e aí ou na terça ou na segunda nós fazíamos o debate sobre política. O que nós fizemos, nós colocamos agora no Questão de Opinião. Então, das 8h30 às 9h30 da manhã, nós discutimos o assunto com comentaristas da Jovem Pan, da Bandeirantes, pessoas que já fizeram comentário em várias emissoras e grandes emissoras de Goiânia, de Jacareí, de São Paulo, de várias regiões do país que participam conosco dando opiniões a partir de um viés conservador. Então, se você tem a intenção, se você gosta desses assuntos, se você não gosta, ouve também que você vai passar a gostar, porque é importante nós exercermos cidadania. Então, das 8h30 às 9h30, de segunda a sexta, nós temos o Questão de Opinião, ok? Então, participe conosco, Questão de Opinião, de segunda a sexta, das 8h30 às 9h30, nós damos um panorama geral, nós pegamos as principais notícias do dia e discutimos estas opiniões. Então, participe conosco, ok? Questão de Opinião, segunda a sexta, às 8h30 da manhã, dentro do Vida News. E não se esqueça que você pode assistir ao nosso Questão de Opinião lá no Movimento Influenciar no YouTube. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida, segunda hora do programa. Hora de participação especial, da sua participação e também de saber como está a nossa enquete lá no YouTube, Cláudio. Vamos lá, então a enquete está assim, 15% dizendo que sim
e 85% dizendo que não. Então sobe um pouquinho, de 13 para 15, então está dentro da margem de erro. 15% dizendo que sim, que todo pastor foi chamado. E 85% dizendo que não, que nem todo pastor foi chamado. Então a gente está assim, ó, 85% dizendo que não e já tem gente dizendo que vai ter muito pastor no inferno. Então, quer dizer, pastor realmente está sem moral diante das ovelhas, né? Então vamos lá, participe conosco, mandando para cá a sua opinião. Antes de entrarmos em mais opiniões, eu quero já chamar o professor Matheus Rangel, que eu também não sei se eu chamava ele de pastor, mas agora eu também não sei se ele é professor, se ele é pastor, então ele vai nos esclarecer aí. Professor Matheus, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Graças e paz, pastor Cláudio, pastor Luciano, pastor Ronaldo, todos os ouvintes e toda a equipe da Rádio Vida. Maravilha. Professor, então vamos lá, 4 minutos inicialmente para sua consideração inicial sobre o tema. Todo pastor foi chamado para exercer o ministério? 4 minutos. Para mim, a cada 5 pastores que nós temos, 3 não foram chamados, né? Poderia até dizer que 4. E sobra somente 1 aí, ou 2, chamados por Deus de verdade. E eu vou dizer o porquê. Bem, só para poder esclarecer, eu não sou pastor também, eu sou professor de teologia, sou missionário na Igreja Batista em Eldorado, pastor Fernando Trindade, meu pastor é o pastor Fernando Trindade, e já tive várias propostas para ser pastor, propostas inclusive que, se eu falasse para algumas pessoas aí, é capaz de deixar até a igreja delas para ir para essa situação que eu tive, né, oportunidade. E falo isso por quê? Porque eu tenho convicção do meu chamado mestral. Diferente do pastor Ronaldo, que falou aí no vídeo a expressão pastor é mestre, e que algumas bíblias trazem pastor mestre, eu devo dizer que a expressão grega ali, que fica entre poimen e didáscalos, que seria no caso pastor e mestre, tem uma conjunção adversativa, que é cair. E essa expressão cair, ela vai adicionar pastor e mestre. Então é só uma maneira que Paulo faz para poder colocar o termo mestre. Então são 5 ministérios, não são 4, onde o 5º é absorvido pelo 4º, tá? Então precisamos destacar bem isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a maioria dos pastores de hoje são consagrados por critérios errados. E muitos nem sequer sabem se tem de fato chamado pastoral. Eu digo que o pastor, ele é dotado de um amor especial, de um tato específico, ele consegue ter uma paciência, uma longanimidade superior ao que as outras pessoas têm, né? Então, um pastor, ele a princípio tem um coração diferenciado. É diferente do mestre. Toda a fome que Deus dá a um profeta, por exemplo, está ligada à oração, ao sobrenatural. O pastor, ele não precisa profetizar, não precisa falar em línguas, não precisa ter todo o conhecimento bíblico, ele precisa ter amor, capacidade de amar a pessoa, sobretudo, acolher aqueles que não são acolhidos e cuidar dessas pessoas e levá-las à cura espiritual, emocional e a vida saudável dentro da congregação. O mestre, por sua vez, ele é alguém que tem que ter cheiro de livro, não ter cheiro de ovelha. Então, o mestre tem um cheiro de livro, ele é dotado de uma disposição específica para estudar. Deus trabalha no coração dele o desejo de aprender as línguas originais. Então, o que caracteriza ou descaracteriza um pastor não é necessariamente o seu testemunho, como, por exemplo, vamos supor, o cara caiu em pecado. Ele não é pastor por causa disso. Não, gente. Qualquer ministério pode tombar. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, querubim, patriarca, como é o caso do cargo do nosso Cláudio Apolinário, entendeu? E todos esses cargos, eles podem cair, porque a condição de queda é humana, não ministerial. Mas o que caracteriza o ministério é a capacidade que a pessoa tem de acordo com o seu ministério. Então, o cara que é pastor, o ícone, o referencial, o símbolo dele é o amor. O mestre, o símbolo dele é os estudos. O evangelista, o símbolo dele é o perdido. O profeta, o símbolo dele são as coisas sobrenaturais. O Espírito Santo, penso eu. E o apóstolo, o símbolo dele é a missão. Então, cada ministério está para alguma coisa. E você consegue ver o pastor quando ele é obcecado por aquilo que ele foi chamado. Almas, amor, cuidado e restauração. Essa é a minha singela opinião.
Maravilha, então vamos lá, vamos voltar aqui com os nossos convidados. Primeiro deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes, deixa eu ir aqui na nossa tabela. Vamos lá, temos áudios e temos também opiniões. O César, fiel esta palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Elido Prado Rodrigues, eu creio que o respeito só se deve quando ele está presidindo um culto. José Roberto Antunes, acredito que todos são chamados, muitos para a perdição e muitos para a vida eterna. E temos 2 áudios, Simone, vamos lá. Isso mesmo, é o Natan de São José dos Campos e o Henrique lá de Campinas. Bom dia, eu é Natan de São José dos Campos. A Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. É pelo fruto, acho que pelo fruto, pelo critério estabelecido por Paulo ali. O pastor ele é consagrado não pelo dom, mas pelos frutos nós conheceremos a árvore, né? E o fruto ele agrada a Deus, o dom ele agrada aos homens, mas o fruto do Espírito atrai a Deus. É pelos frutos que a gente vê se o pastor é chamado ou não. Essa é a minha opinião. Graça e paz, irmãos. Henrique aqui de Campinas. O tema está muito bacana, parabéns. Vamos à pergunta. Uma vez chamado pastor, sempre pastor? Bom, maravilha, então vamos lá. Então ele fez aqui uma pergunta, né? Uma vez chamado pastor, sempre pastor? Então nós queremos aí a opinião dos nossos ouvintes, a opinião de vocês é muito importante. Então vamos lá, eu quero colocar os 3 na tela. Tivemos aí a participação do professor Matheus Angel, e que ele já começou a sua fala mencionando aí que a cada 5, 3 ou 4 não foram chamados. E até fazendo uma ressalva, viu, professor Matheus? O senhor comentou aí com relação ao patriarca Cláudio. Patriarca hoje já é baixo. Tá? Então hoje já ouço conversas aí de anjo. Ele ficou bravo aqui, ele fez uma cara. Como assim, patriarca? Ou é anjo, ou é semideus, ou é quarta pessoa da Trindade, meu. Não me venha com coisa pequena, não. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, o professor Matheus, ele comentou aqui que de cada 5, 3 ou 4 não foram chamados. Gente, não é gente demais não, professor Luciano? Não, professor não, porque professor é ele, o senhor é pastor. Eu sou pastor. Então vai. Isso aí. Cada coisa no seu lugar. Eu não tenho cheiro de livro. Não tem cheiro. Eu achei legal pra caramba também, que ele falou o seguinte. Cheiro de ovelha. O mestre tem cheiro de livro. Eu tenho cheiro de... O pastor tem cheiro de ovelha. O mestre tem cheiro de livro e o pastor tem cheiro de ovelha. Faz sentido? O senhor concorda com isso? Faz sentido, sim. Faz sentido, sim. O pastor, ele tem essa característica, né? De estar ali com as ovelhas, de cuidar, de zelar, de ir atrás quando é preciso. A função do pastor é uma função linda. Eu amo ser pastor, eu amo. Eu tenho muito orgulho quando alguém me pergunta o que você é. Eu falo, eu sou pastor. Eu fico bravo quando alguém pergunta, mas só isso? Tem mais alguma coisa? Caramba! Só isso? Você não sabe o que é ser pastor da minha igreja. Troca um dia, né, meu pastor? Troca um dia de lugar contigo pra ver se é fácil. Mas o pastor, o professor colocou aqui, eu não vejo tanta... Eu acredito sim que existem muitos falsos líderes, pregadores, falsos ensinos. Eu acredito nisso. Mas eu não vejo também toda essa dimensão de 5, acho que 3 ou 4, não sei. Eu acho que nem tanto. Mas que existem sim pastores que estão ali como um oportunista. Não deu certo em algo e vai tentar no ministério. Isso acontece, claro que acontece, né? Mas dentro da colocação dele aí, se de cada 5, só um, nós estamos falando em 20%. Nós estamos dizendo que 80% não são chamados. Complicado, eu não acho que é tudo isso, né? Realmente a gente vê isso porque eu penso que o desviado, ele é alguém que inicialmente, claro, decidiu sair da presença de Deus, mas ele não teve pastor. Eu posso dizer a vocês mesmo que eu passei por umas 3 ou 4 igrejas, né, desde que eu me converti. E, assim, eu só vim ter pastor em 1 ou 2 delas. Pastor que eu falo é o quê? Aquela pessoa que se preocupa com você, que tem cuidado de você. Tem um amigo meu, pastor Júlio, lá de Agruçaí, um grande abraço, se estiver assistindo o programa, depois eu mando para ele. Ele fala uma coisa muito interessante, que se você tem uma igreja com 100 pessoas, na mente dele, ele tem que consagrar outro pastor, porque ele não consegue cuidar mais de 100. Hoje em dia as pessoas querem que o número cresça tanto e estão se importando pouco com cuidado. Ele falou, Matheus, eu não consigo assistir mais do que 100. 100 pessoas eu consigo, mais do que isso eu não consigo.
Então ele está preocupado com a qualidade do cuidado. Sim. Né? E outras pessoas não, elas querem botar um volume de pessoas, mas não garantem o cuidado e assistência com elas. Agora eu vou dizer para vocês, eu, por exemplo, consigo atender 300 pessoas por mês como professor. Então eu vou dar aula, essas pessoas entram em contato comigo pelo Zap, quando eu acordo já tem às vezes 50, 60, às vezes 100 mensagens de pessoas diferentes falando comigo, e durante o dia eu despacho tudo na condição de professor. Agora, às vezes vem uma pessoa com um problema pastoral, e eu falo, né, porque às vezes confunde ver a gente falando de Bíblia e acha que é pastor, né? Eu falo assim, olha, eu não tenho unção para isso. Meu pastor está lá, e da mesma forma com o meu pastor Fernando Trindade, quando às vezes vem com aquelas perguntas cabulosas para ele, ele fala, olha gente, o Mateus está ali, entendeu? Então, ele está ocupado com os livros, eu estou ocupado com a alma, só pergunta de nível intelectual, mental, procura ele, e quando for uma situação mais almática, você me procura. Então, eu acredito muito nessa distribuição. Isso evita a sobrecarga, isso faz com que o serviço seja melhor realizado e alcança os 7 objetivos de Efésios 5:4, do 12 até o 15, que fala para a gente crescer, não ser levado como meninos, nem inventos de doutrina, chegar à estatura de varão perfeito. Esses objetivos só são alcançados quando cada um entende o seu espaço, se dedica naquilo ali e faz com excelência. Pastor Ronald, o senhor concorda com essa máxima de que a cada 5, apenas 1 ou 2 tem chamado, o restante não tem chamado? Pastores, eu creio assim, como eu disse inicialmente, né, um corpo tem uma cabeça. Tá? Um corpo com 2 cabeças, isso é bem fora de cogitação, né? É anormal. Agora, um pastor, assim como todos os dons ministeriais, seja evangelista, seja mestre, né? Eu creio que nossa função não é exercer sozinho o ministério. Então, o pastor pode gerar, né, novos pastores no ensino. Ele reconhece o dom dessas pessoas e ensina a pastorear. Então, logo, um pastor, né, como o pastor Paulo Yobichu, o pastor como o Cachoeira, né, eles podem ensinar grupos, líderes a pastorear. Assim crescer para a igreja 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, né? E ter assistência pastoral cultural, né? Assim também com mestres, né? Nós criamos, ajudamos, verificamos quem tem o dom do ensino e direcionamos, ajudamos a desenvolver esse dom, dando um espaço para desenvolver seu ministério. Então, a Bíblia Pastor diz... Ronald. Sim. Desculpa interromper o senhor. Por exemplo, quando Moisés, ele separa, segue o conselho do seu sogro Jetro, acho que é Êxodo 18, né? E ele separa pessoas para poder continuar o cuidado que ele já fazia. Ele deu a essas pessoas o mesmo cargo que ele tinha ou as constituiu de forma diferente? Muito interessante isso, porque ele delega conforme a capacidade de cada um. Então, eu creio que tem pessoas que são chamadas para pastorear uma igreja de 50 pessoas, tem pessoas que são chamadas para pastorear uma igreja de 100, e tem pessoas que são pastoreadas para pastorear 1.000, 200 mil, 500 mil. Cada um tem o seu chamado. Eu gosto dessa palavra de Moisés. Muito bom. Maravilha. Eu acredito, inclusive... Tem aqui a opinião, só um minutinho, pastor. Tem aqui a opinião do Eli do Prado, dizendo o seguinte: o cargo de pastor no Brasil virou nepotismo. A gente não está também vivendo um momento tão complicado da igreja, ao ponto de as pessoas desmerecerem também o pastor? Porque, veja, de cada 5, só 2, ou 1. Né? O professor Mateus chegou a falar de 1. Então, quer dizer, a maioria não tem chamado. Um ouvinte manda mensagem pra cá dizendo, vai ter muito pastor no inferno. No inferno. Aí o outro fala, não, o cargo de pastor virou nepotismo. Não tá um negócio muito complicado, não, pro lado pastoral? Isso pro lado do pastor falso. O pastor falso gera tantos escândalos que deixa as pessoas em desconforto. Sim, mas quando ouve o nome pastor. Né? Mas segundo a sua própria fala, dá 80%. Sim, exatamente. 80% dos pastores são falsos. Mas por que eu acredito nisso, meu querido Cláudio? Por exemplo, imagina se eu aceitasse o cargo de pastor agora. Pode ser que amanhã Deus transforme meu coração e me dê essa aptidão toda pelo cuidado.
mas hoje eu não tenho. Agora, aqui na minha cidade, por exemplo, em Campos Goytacazes, tem muita gente que, porque entrega a revelação, vira pastor. Entendeu? Conhece bem a Bíblia e vira pastor. O pastor Luciano colocou aí. O cara prega bem e vira pastor. Então, tem pessoa que chega para mim e pergunta assim, ó, quando é que você vai virar pastor? Ou seja, como se fosse uma teologia de graduação. Entendeu? A posição de um fosse inferior do outro e eu tivesse que chegar lá. Primeiro ponto, que eu não estou nessa busca. Segundo ponto, que é Deus que busca o pastor, não a pessoa que busca o pastorado. Ah, mas o texto diz, excelente obra deseja, aquele que deseja o episcopado. Realmente, ele deseja, mas é uma pessoa que, penso eu, que ela já é pastor muito antes do reconhecimento pessoal. Então, hoje em dia tem muitas pessoas que são profetas, são evangelistas, e por isso que a igreja dessas pessoas, às vezes, elas não crescem tanto, porque ele se coloca num cargo e as pessoas procuram ele para pastor. Eu quero um pastor que cuide de mim. Aí procura o cara, chega lá, o cara é profeta. O cara é duro no linguajar, só fala contra o pecado, bate, porque o profeta é para bater. E aí a pessoa, em vez de sair curada, ela sai lanhada. Chega pro evangelista, o evangelista, gente, é uma pessoa, com todo respeito, insuportável dentro da igreja. Ele tá o tempo todo reclamando, lá, pastor pedindo oferta, mas não vai mandar cesta básica. Lá, tinha que estar investindo na obra social. Lá, eu tinha que botar um palanque para eu poder evangelizar, tinha que comprar uma caixa de som nova para mim. Ele está dentro da igreja falando que o povo tem que sair para evangelizar. E eu entendo o chamado dele. Mas aí pega esse cara e bota ele como pastor. Aí ele transforma a igreja em uma espécie de ONG, agência social. Pega o mestre, bota na frente da obra, ele vai transformar a igreja num seminário. Então, tem hoje igrejas que você vê que a característica dela não é o cuidado. E isso acontece por quê? Porque o cara que está à frente com o título de pastor detém outro ministério. Então, se as pessoas tivessem consciência de que são 5 ministérios e dentro deles tem outros subministérios, elas ficariam muito melhor arranjadas no seu espaço. Não, ok, pastor, mas no pastor. Né? Ok, mas aí a minha colocação começa com o pastor Luciano aqui, mas o pastor Ronald também tem a liberdade de falar e também o pastor Mateus. Mas da forma que está se colocando, então, que 80% dos pastores não são pastores, vamos fazer uma conta simples. Se uma determinada cidade tiver 10 igrejas, só 2 têm pastores. 8 delas não tem. Se a igreja tiver 100, 80 não tem pastores, só 20 tem. Isso também não é um perigo, porque nós estamos numa rádio... a minha realidade, entendeu? Aqui não, sim, mas quando nós falamos, nós estamos numa emissora de rádio que pega uma região com mais de 4 milhões de habitantes, fora o que ouve pela internet, fora o que ouve pelo aplicativo. Então, queira ou não, a gente está dizendo que 80% das igrejas não tem pastor. Sim ou não? Essa não é a imagem que eu, pesquisa, né? Essa não é a imagem que eu tenho, particularmente, foi aquilo que eu disse, né? Eu não vejo desta forma. Eu acredito que existam sim falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, mas eu não coloco num número desse tamanho. Eu não vejo desta forma. Eu acho que pode existir muitos pastores que ainda estão buscando uma qualificação, que ainda estão buscando conhecimento, que ainda estão meio que perdidos ministerialmente, mas que não são, eu não penso dessa forma. Eu penso que a gente pode medir isso através do cuidado, entendeu? Quantas pessoas a pessoa consegue recuperar, cuidar? Porque tem uma unção fluindo no pastor. O pastor de verdade tem uma unção específica nele. Vou dar um exemplo para vocês. Se chega uma ovelha diante de mim e ela fala assim, olha, eu tô chorando muito. E eu digo para ela, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. A unção que Deus me deu encaminha isso para a mente dela e traz uma estabilidade racional. Quando o pastor fala a mesma frase, a unção que tem na vida dele encaminha essa palavra para o coração da pessoa e traz cura. Então, ainda que falem a mesma palavra, tudo que um pastor fala na condição do seu ministério alcança resultados específicos e profundos. É aí que a gente consegue ver um pastor, quantas pessoas ele consegue curar. O pastor vai conversar com um desviado e ele consegue fazer o cara se sentir amado de novo e vontade para a igreja. Entendeu? O mestre não, o mestre é diferente, o evangelista também. Então é o efeito pastor da palavra, Ronald, né? Deixa eu perguntar para o pastor Ronald. E aí, o senhor concorda também? Então 80% das igrejas em São José dos Campos, em Jacareí, Taubaté, não são pastores. O senhor concorda com isso? Olha, eu nunca me senti não pastoreado, tá? Eu vou interpretar desde o meu ponto de vista, né? Eu estou desde 86 que aceitei Jesus, né?
E sempre fui da Madureira, sou da Assembleia de Deus Ministério Madureira, né? E eu nunca me senti não pastoreado, tá? Fosse uma interpretação minha, pode ser, tá? E o que eu encontro, às vezes, né, como foi falado já, né, tem pessoas, né, que às vezes estão fora da sua posição, do seu ministério, outros não têm experiência, como o pastor Luciano Scala falou, às vezes estão iniciando o ministério, não sabem ainda exercer a função, não sabem como fazer. Eles têm unção pastoral, mas não sabem como fazer, não têm habilidade pastoral. Precisam buscar o conhecimento, né? Mas, né, eles têm unção, tá? Eu acredito que agora existem muitas pessoas exercendo a função pastoral sem ter a chamada pastoral, nem encarar a função com respeito a essa função. Tem sim, tem os mercenários que estão única e exclusivamente buscando seu ego, né? Mercenário, eu quero dizer assim, sem cuidado de honrar a profissão, porque mercenário é aquele que trabalha por dinheiro, né? Então, eu lembrando que eu tô achando que o pastor Luciano e o pastor Luciano, o pastor Mateus, professor Mateus e o pro-pastor, e agora? Pastor-professor Ronald, vocês estão muito revoltados com a classe pastoral, viu? Eu vou abrir um sindicato, nós vamos processar vocês dois. Meu Deus. Mas deixa eu ouvir aqui, ó. Eu acho que... Eu tenho 2 áudios, professor Mateus. Deixa eu só ouvir os 2 áudios, aí eu volto contigo, pode ser? Sim. Vamos ao áudio rapidinho. Vamos lá, o áudio do José Carlos de Jacareí e o pastor Marco Fortes também. Irmão, aqui, irmão José Carlos de Jacareí, irmão. Eu creio que hoje em dia nós não podemos generalizar, não é todo mundo, né, irmão? Mas a maioria, né, irmão, se julga pastor, né, irmão? Não tá nem aí para as ovelhas, ó, que é só tirar a lã da ovelha e descartar para lá, né, irmão? E também, né, irmão, as pessoas hoje em dia ficam brigando muito dentro das igrejas por negócio de título, né, irmão? Se título fosse levar por você, irmão, era bom demais, né, irmão? O que mais importante é, irmão, é fazer a vontade de Deus, irmão. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Bom dia, Rádio Vida, a paz do Senhor, a todos os debatedores, pastor Ronald, conhecido nosso, já ministrou nossa igreja, pastor Luciano, pastor Cláudio. A minha opinião é a seguinte, eu acredito que todo pastor é chamado sim. Agora, a forma como exerce o chamado, aí que é outros 500, né? A forma como ele deixa o ministério se levar. Olha, no mesmo processo que eu vou colocar o professor Mateus e o pastor, eu vou colocar todos os ouvintes. Porque os ouvintes estão na revolta com o pastor Luciano. Vocês não vão pro céu não, viu? Estão tudo na revolta com o pastor. Vocês não vão pro céu não. A maioria, com certeza, foi abandonado, não teve contato com o pastor de verdade, ficou à mercê aí de mercenários que só subtraíram delas, né? E talvez na hora que elas precisaram... É que na verdade, professor, o que eu também posso pensar é o problema da mídia. Porque hoje nós temos uma grande mídia, nós temos... E essa mídia, muitos pastores que estão em evidência são pastores que infelizmente dão mau testemunho. Não estou dizendo que eles não são pastores. Eu estou dizendo que eles dão mau testemunho e acaba que mancha de fato um trabalho de um pastor local, de um pastor de uma igreja ali pequena, como é o caso da minha, né? Isso pode comprometer. Olha, nós temos mais inclusive... Pois não, professor Mateus? Não, rapidinho, né? 3 pontos. Primeiro ponto é o pastor Luciano. Aqui em casa eu já o apelidei carinhosamente como ursinho de pelúcia. Por quê? Porque ele tem esse tato específico para falar. Eu nunca vi ele exaltado. Isso é tipo de um pastor. Que bom. Né? Ele dá aula, mas ele tem esse tato pastoral. Tá na cara para mim que ele é um pastor verdadeiro. Agora, outro ponto. Isso daqui é uma opinião nossa. A gente precisa deixar claro isso, que esse tema, ele vem muito da opinião de cada um.
Entendeu? O terceiro ponto é que o título pastor também tem sido empregado nos tempos modernos como uma forma administrativa. Pastor de jovens, pastor das irmãs, pastor de casais. Então, não é que a pessoa tem um chamado pastoral para aquilo ali, ou que o ministério pastoral ficou nichado, mas a pessoa tem uma desenvoltura com aquilo e ele está apacentando aquele grupo. Então, ganha administrativamente o título de pastor. Pastor Ursinho Poo. O pastor Ursinho Poo, o senhor me permite ler aqui? Eu já sou São Paulino, não me chama. Agora eu quero ver ela na igreja. Pastor Luciano vai chegar lá, o pessoal fala, pastor Ursinho Poo. Mas vamos lá, ó. Tem aqui a opinião do Fábio Pinheiro. Tá cheio de pastor que não conhece nada de Bíblia, simplesmente tem o título dado por vaidade e influência humana. Nem todo filho de pastor é chamado para o pastorado. Aí já, o povo tá tão revoltado, até os filhos de pastor estão colocando na parada. Sobrando pra eles. Até os filhos de pastor estão sobrando na parada. E a Rosa, muitos saem da igreja que está e abrem outra igreja. Se muitos não foram chamados, como a igreja permanece aberta se não for de Deus e que um dia fecharam? Ficou um pouco confuso aqui a opinião da irmã Rosa, mas vamos ver se eu entendi. Tiveram outras opiniões, inclusive, falando sobre isso. Que tem pessoas que saem das suas igrejas, abrem uma outra igreja, racham aquela igreja, levam pessoas para lá. Agora, gente, isso também não faz parte de um processo de crescimento? Eu não estou falando daquelas pessoas que foram maldosas, racharam, já foram lá e tal. Agora, a maioria das igrejas saiu de outra. A maioria saiu. Isso e pelo tem tudo a ver e nada a ver ao mesmo tempo. Pelo fato de ter saído da igreja, significa que esse camarada é do capeta, é do demônio. Deixa eu começar com o pastor Ronald, que ele tá quietinho. Deixa eu ouvir ele primeiro, aí eu volto pros demais. Pastor, eu creio num processo de crescimento, igual eu disse no corpo, né? É um processo celular de multiplicação. Inclusive, quando eu dou o curso, né, de gestão, de liderança para pessoas, né? Que são pastores, inclusive, né? Eu ensino, ou eles intencionalmente dividem a sua igreja, ou seja, abrem outra congregação, ou façam 2 ou 3 cultos na sua igreja, essa igreja vai se dividir, porque isso é um processo de crescimento, né? Então, nós devemos ter uma noção estratégica, né? Eu, como missionário, eu fazia isso. Se eu vejo que minha igreja está preenchendo, o espaço social não está sendo respeitado, eu vou fazer 2 cursos, 3 cursos por dia, ou abrir subcongregações, né? Porque isso é normal. Tá? Eu creio que não deve ser alguém que se assuste, porque uma igreja saiu de outra. Isso é um processo de crescimento. Tá? Agora, existem os maldosos que saem, dividem a igreja, visando proveitos financeiros, existem. Tá? Mas, para que não haja divisões acidentais, por chamar, né, deve ser feito o que o pastor Paulo Alvinchu ensina no seu livro sobre crescimento da igreja, é uma divisão intencional. Né? Eu vejo que o espaço social da minha igreja cabe 200 pessoas, já tem 170, 180, já vou providenciar uma forma de ampliar, dividir isso intencionalmente. Eu vejo por aí, pastor. Pastor Luciano, e aí? Igrejas que se dividem, dá para dizer que essa pessoa que foi para uma outra igreja ele também não é pastor? A gente pode afirmar isso? Bom, nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, de Paulo, né, que em certo momento ele se divide de Marcos, né, e não tem problema, isso. Às vezes a visão, ela vai mudando, ela vai se modificando, tudo em prol do reino, sim, mas acaba que a pessoa ela vai tomando um outro rumo, e não vejo problema. Não vejo problema quando ocorre de forma natural, de forma sadia. Eu digo isso porque eu já tive situações com pastores no ministério. Já fui pastor de igrejas fora de São Paulo, fora do estado, em outros lugares, e que depois dividiram. E em alguns momentos eu pude ver um trabalhar de Deus, em outros momentos eu vi como rebeldia. Daí isso é reprovado por Deus, né? A rebeldia, o fato da pessoa montar uma igreja no lado e fazer de uma forma totalmente traiçoeira, isso é problema. Mas quando ocorre de forma natural, sadia, eu vejo que pode ser de fato a ação do Espírito Santo de Deus. Professor Mateus, 2 minutinhos para o senhor fazer suas considerações finais aí, se tiver dica cultural e também os seus dados de contato. Tá. Bem, eu
dentro do que o pastor Luciano falou, por exemplo, eu vejo que a pessoa pode ter ministério pastoral e ainda assim ter, por exemplo, falhas de caráter. Porque quando a gente fala de ministério pastoral, de cuidado, a pessoa pode saber cuidar e recuperar as pessoas com cuidado. É a unção de Deus que opera nela. Mas às vezes ela tem falhas de caráter, traumas de infância, situações pendentes na sua personalidade, que a fazem agir por impulso, que a fazem agir de forma desregrada e inadequada, né? Então essa pessoa também precisa ser pastoreada. E até mesmo às vezes de tratamento. Então, cara, às vezes tem chamado pastoral, mas não tem paciência para esperar. Só que, qual é o problema? Quando a atitude dele desemboca em levar pessoas para o mundo, em afastar pessoas de Deus, aí você vê que não tem unção pastoral nenhuma agindo na vida dele. Então, a minha visão continua sendo a mesma. Eu defendo o ponto de que a cada 5 pastores, 3, pelo menos, não são verdadeiros, ou seja, estão em maioria os não verdadeiros. E isso é uma movimentação de Satanás para poder deixar as pessoas confusas e fazer com que elas entrem nessas igrejas. Porque se você tem 5 igrejas num bairro e 3, penso eu, estão ali por alguma ocasião, pode ser que em certo bairro, a cada 5 igrejas, 5 sejam de Deus. E em outros, a cada 5 congregações que abriram, nenhuma sejam de Deus. Eu coloquei minha opinião no geral, né? Então esse debate ele é opinativo e assim fica a minha opinião. A dica cultural é o Ministério Pastoral em tempos de crise. Eu até enviei para a Priscila aí o PDF, né? Acho que esqueci de enviar a foto, tá aí. Cuidado pastoral, até ficou, calma aí que não dá para ver com a minha câmera. Em termos de segurança. Esse livro é muito bom, eu indico para os pastores, ele trata de forma detalhada sobre o que o pastor deve saber para enfrentar as crises e se sentir seguro no seu ministério. Bem, você pode me encontrar nas redes sociais. As nossas redes sociais são o Instagram, geralmente onde eu estou mais ativo lá, professor.mateusrangel, Mateus Rangel é com TE, sem um H, no site da nossa escola, do Instituto Teológico Koinonia. O site é institutokoinonia.com.br. Pode também nos encontrar no WhatsApp, através do DDD 22 e o número 999 24 23 93. E na nossa igreja, na Igreja Batista em Eldorado, onde eu tenho um pastor, Fernando Trindade. Um beijo, meu amado pastor. Minha pastora também, Renata Trindade. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Que Deus nos abençoe nesse dia. Maravilha, querido. Gratidão pela sua participação mais uma vez. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do nosso debate, inclusive com mais uma parte aqui da nossa enquete, com mais um pedacinho dela. Qual é o resultado? E aí? Todo pastor foi chamado? Nós queremos a sua participação. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá casado? Enrolado? Tá querendo se enrolar? Que tal participar do culto de casais e receber uma palavra de Deus para levantar a sua vida a 2? Então marca aí na agenda, 15 de dezembro, quinta-feira, 7h30 da noite. Na palavra, Pastor Cláudio Duarte. Vai não, ele não vai não. Ué, vi aqui no script que era Pastor Cláudio Casais, não é ele não? Não, é o Pastor Cláudio Apolinário. Ah, tá, então vamos seguir. Vem aí o culto de casais da Bíblica Vida em São José dos Campos com o pastor Cláudio Apolinário. Marca aí na agenda, 15 de dezembro, quinta-feira, 7h30 da noite, na Rua Palmares 400, no Parque Industrial. Faça já a sua inscrição pelo app Bíblica Vida. Amor, não marca nada pro dia 15 que a gente já tem compromisso. Culto de casais na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Sintoniza aí. Tudo de bom. Toda obra feita com excelência tem algo em comum. Uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim. Desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. Ah, e a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 53
3674. Aba Construtora Incorporadora. Construindo igrejas, edificando o reino. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar. Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da Vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Vida FM. Vida. WhatsApp da Vida. 12. 9747-2010. O som que é tudo de bom. Vida. A paz, Pastor Cláudio Apolinário aqui. Temos um propósito e cremos que Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas ao Evangelho. A oportunidade de levar pessoas a viverem o primeiro amor. E saiba, você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Quando você contribui, nós temos a oportunidade de avançar. Temos a oportunidade de impactar mais vidas para o reino. E eu creio que Deus tem se agradado do coração de todos aqueles que têm contribuído. Mas temos ainda um grande desafio e o seu investimento no reino é fundamental. Então eu quero te incentivar. Faça um propósito com Deus de ser um missionário através da sua contribuição. Creia, vidas serão restauradas, vidas serão resgatadas e Deus se alegrará do seu posicionamento. Faça um Pix agora. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Vidas se prostrarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Que Deus te use e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Esse é o nosso Debates da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente. Você que ainda não participou, dá tempo ainda. Corre lá, 12997472010. E na nossa transmissão lá no youtube.com/eutonavida, você pode também dar a sua opinião e, claro, votar na nossa enquete. Mudou algo, Cláudio? Mudou. Cai de novo os que dizem que sim. Ou seja, o povo hoje está revoltado da estrela. 12-88. Então, quer dizer, está num nível mais baixo da resposta da enquete aqui, o sim. Então, todo pastor foi chamado? Sim, apenas 12%. 88% estão afirmando que não, que nem todo pastor foi chamado. Então a resposta do sim ou não aqui até que bate um pouco aí com a expectativa do professor Mateus de 80% de pastores que não são pastores, né? Então muito obrigado pela participação aí de vocês. Temos áudio, Simone, ou participações? Não, áudio não. Né? Então Só deixa eu ler escrito. aqui participações. Então vamos lá, o SEMA, São José dos Campos. É claro que não. A obrigação do pastor é alimentar. Como? Através da Bíblia. Tem muitos pastores que não sabem o que estão falando. Ana Cristina Jacareí. Muitas pessoas saem da igreja hoje por causa dos pastores que se auto-intitulam pastores. Nem todos são chamados. Fábio de São José dos Campos. Pastor, por que hoje as igrejas consagram muitos pastores, mas na hora de direcionar a um campo ou a uma igreja para cuidar, elas não querem? Porque isso é só pela credencial. Os pastores de hoje não têm amor às ovelhas, porque o meu ministério tem igrejas vazias, porque os pastores não querem cuidar da congregação. Nem todos são
chamados. Bom, temos mais opiniões aqui, mas vamos lá. Eu quero voltar então com os nossos convidados. Nós vamos agora para as considerações finais. Então eles terão a oportunidade de trazer a sua dica cultural e também de dar a sua opinião final sobre o tema de hoje. Vamos então às considerações finais dos nossos convidados. Debate da vida. Dica cultural. Começa então pelo pastor Ronald, que terá 2 minutos para fazer a sua consideração final, dar a sua dica cultural e também os seus dados de contato, suas mídias sociais. Fica à vontade, pastor, 2 minutos. Tá certo, pastor. É muito importante, eu creio também, nesse finalzinho, né, deixar em consideração que as pessoas, né, às vezes julgam o pastor que não tem chamado porque não se sentem cuidadas, tá? É muito importante que cada um de nós também temos nossa responsabilidade de membro, tá? Nem sempre, né, é porque o pastor, né, eu não me sinto cuidado pelo pastor, isso significa que o pastor não tem chamado. Eu acho que não, tá? Eu creio que nós, como membros, né, do corpo de Cristo, temos que fazer o nosso papel também, tá? E a questão, né, de que é um fato, né, eu que fico claro aqui, que nem todos têm um chamado pastoral, mas alguém pode ser a função pastoral, tá? Por necessidade, e pode fazer muito bem feito, mas também há outra parte que pode ser a sua função, mas por interesses egoístas, tá? Isso é um fato também, biblicamente, né? Paulo nos fala, Pedro nos fala, Jesus falou, e haveria falsos pastores. Dentro das nossas dicas, né, eu escrevi esse livro, tá, sobre missiologia, né, indo, discipulando e enviando, tá? E as dicas também para quem quer, né, descobrir melhor seu dom, né, eu recomendo o Peter Wagner, tá? Descubra seus dons espirituais, né, o Peter Wagner, excelente livro, tá? Para poder, né, conhecer a si mesmo, né? Vamos viver a nossa missão de vida. Eu acho que a felicidade de uma pessoa está em viver a sua missão de vida. Caso contrário, está vegetando, não vai deixar um legado. E as dicas culturais são, eu estou pelo YouTube, tá? Você basta colocar Ronald, né, meu nome, Ronald EBD, você vai achar, ele é do Instituto Teológico Metanoia. Então, curso de teologia, bacharel, médico, treinamentos de liderança, né, em várias áreas, desde o professor, líderes, pastores, e também fazemos atendimento psicoterapêutico, está ajudando as pessoas a vencer esses traumas emocionais. Tá? Estou no Instagram por rr.antesana, tá? E no Facebook com o meu próprio nome, Roma Ives também, tá bom? Muito obrigado, pastor, por essa honra que me permite estar aqui, né? E todos que estão aí, se quiserem em algum momento, tá, participar de uma aula online, online também, só manda uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Você poderá participar de uma aula gratuita, uma aula experimental gratuita no seu curso de teologia. Muito obrigado, pastor. Maravilha, querido. Gratidão pela sua participação. Pastor Luciano Scala, 2 minutos. Vamos lá, quero começar pela minha dica cultural. Eu enviei o seguinte livro, De Pastor a Pastor, Princípios para ser um Pastor segundo o Coração de Deus, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Fica aí uma dica para você que gostaria de aprofundar um pouco mais sobre este assunto, tá aí essa dica, tá bom? Quero agradecer mais uma vez pastor Cláudio, toda a produção da rádio, ao pastor Ronald, ao nosso professor Mateus, que Deus possa abençoá-los. Quero dizer que, como a minha fala final, eu acredito que o pastor que foi chamado por Deus, esse pastor, ele recebeu o dom para cumprir o seu ministério. Está lá em Efésios, capítulo de número 4. Mas é bem verdade que muitos, infelizmente, se perderam no caminho. Muitos, infelizmente, são falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, e tudo isso já está predito. Tudo isso já está registrado na palavra de Deus. Isso é final dos tempos. Eu acredito sim que nós que somos pastores verdadeiros, legítimos, somos porque recebemos, como o próprio professor colocou, o dom, o chamado da parte de Deus para exercer tal função ministerial e dar
crescimento ao reino de Deus. Essa é a minha fala final. Para você falar comigo, para você conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, do meu trabalho social que eu desenvolvo com moradores de rua, o trabalho que eu faço com dependentes químicos. Se você tem alguém na tua casa, alguém conhecido que precisa de ajuda para deixar os vícios, eu também sou responsável por uma casa de recuperação. Para você ter mais informações, você me encontra nas minhas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Você coloca Luciano Escala, lembrando que Escala E-S-C-A-L-A, e você me encontra facilmente. E você pode me ajudar nos meus trabalhos sociais e também ter mais informações acerca da igreja e do nosso trabalho com os dependentes químicos. É isso aí, que Deus abençoe. Maravilha. Vamos então para as minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre este tema. Um tema que eu considero bastante importante e que a opinião dos nossos ouvintes, a participação dos nossos ouvintes me deu a entender ainda mais a importância de tratarmos deste assunto, de tratarmos desse tema. Porque é um assunto... Porque eu entendo que ele é um assunto relevante. Porque eu entendo que não há como nós amarmos a Deus sem nós amarmos o corpo. Não há como nós amarmos a cabeça sem amarmos o corpo, ou melhor, não há como amar a Deus e não amar a igreja. Então a igreja, ela é constituída por uma membresia e que lá tem a figura de um pastor. Tem a figura de alguém que coordena, que organiza os trabalhos desta igreja. E se nós não tomarmos cuidado, e aí vem a minha preocupação com relação a esse tema, é que quando nós generalizamos, quando nós colocamos isso de uma forma tão agressiva, eu não vou dizer agressiva, vou usar uma outra palavra aqui, mas de forma tão contundente, nós não percebamos que nós podemos estar levando as pessoas para um caminho errado. Quando eu digo assim, e aí eu faço essa minha colocação de que muitas vezes a nossa opinião, ela vai da nossa percepção. Então o professor Mateus, por exemplo, ele deu aqui a sua opinião, mencionando o fato baseado na sua experiência. E ele foi cirúrgico ao dizer, este é um assunto opinativo. E por ser opinativo, nós baseamos ele na nossa experiência, nós baseamos ele naquilo que nós vemos. Então, infelizmente hoje, a nossa opinião está muito baseada nas igrejas midiáticas, nas igrejas que dão grande visibilidade. E quando essas igrejas, por serem grandes, por darem visibilidade, elas acabam levando as pessoas a ter um entendimento equivocado do que é a igreja, do que é o pastorado, porque vê muita gente grande fazendo bobagem e aí já generalizamos. Olha, todas as igrejas, ou a maior parte das igrejas, a maior parte dos pastores. Então veja, vou falar da minha experiência. Eu converso com muita gente, eu tenho contato com muita gente e eu posso afirmar para vocês que na minha experiência, a maioria dos pastores são pessoas de bem. A maioria dos pastores tem chamado ministerial, tem chamado pastoral. E aonde está a minha preocupação? Se nós não tomarmos cuidado e generalizarmos, imagine, uma rádio com 4 milhões de habitantes na região que nós pegamos, mais internet, mais aplicativo, e as pessoas ouvem isso e não tomam cuidado, qual é a resposta? Peraí, se 80% das igrejas não têm bons pastores, ou melhor, tem pastores que não têm chamado, para que eu vou na igreja? Para que eu vou congregar? Eu vou ter que visitar 10 para descobrir 2 que tem, para descobrir uma que tem. Então fica aí a minha preocupação e o meu alerta. Não é possível amar a Deus sem amar a igreja. Não é possível amar a cabeça sem amar o corpo. Então nós precisamos amar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é muito importante que a gente perceba isso e entenda que tem muita gente de Deus, ok? Agora, pastor, é possível dizer que todos foram chamados? Aí nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar. Nem todos. Pra vocês terem uma ideia, eu já tive contato com uma pessoa que chegou e foi se apresentar e tal. Eu fui presidente do Conselho de Pastores da capital e grande São Paulo e também do Conselho de Pastores da Zona Norte de São Paulo. E aí ele veio para conversar e veio lá no conselho, no café e se apresentou. Olha, eu sou o apóstolo tal.
Falei, caramba, foi bem naquela que estava começando esse negócio de apóstolo, né? Falei, caramba, mais um apóstolo. E aí quando o camarada fala, sou apóstolo tal, eu já imaginei, bom, deve ser pastor de uma grande igreja, né? Mas se está se intitulando como apóstolo. Falei, poxa, que legal, e qual que é a sua igreja? Ele falou, igreja tal, e falou o nome da igreja. Falei, poxa, que legal, e quantas igrejas são? Ele falou, não, nós estamos sem um local físico. Falei, não, legal, de repente tá de casa em casa. Falei, poxa, que legal, mas quantos membros o senhor tem? Não, então, não tenho membros. Eu falei, mas peraí, o senhor está dizendo que o senhor é um apóstolo de uma igreja que não tem nenhum membro? Ele falou, é. Eu falei, tá, mas me explica, me desenha porque eu não estou conseguindo entender. Ele falou, então, sou eu, a minha família, a gente todas as semanas a gente se reúne e tal. E eu falei, tá, mas só por curiosidade, quem lhe ordenou apóstolo? Ele falou, então, um dia eu estava em casa e aí Deus tocou muito forte no meu coração de que eu tinha um chamado apostólico, de que eu era apóstolo. Eu falei, tá, mas eu vou repetir a minha pergunta, me perdoe, o senhor está conversando comigo, o senhor está me permitindo fazer as perguntas. Quem lhe consagrou? Eu falei, então, eu estava em casa, Deus falou muito forte comigo que eu tinha um chamado apostólico, e aí eu, sem saber o que fazer, eu pedi a Deus sabedoria, Senhor, me dê a direção. E aí Deus me deu a direção. Na hora, chamei minha esposa, chamei os meus filhos, dobrei os joelhos e falei, vocês vão me consagrar. E aí a minha esposa e os meus filhos colocaram a mão na minha cabeça e me ungiram. E a partir daí eu sou apóstolo. Pergunto, ele é apóstolo? Pastor Luciano, ele é apóstolo? Não tem como, né? Só porque a família o consagrou, porque ele teve um sentimento. Não, isso aí existe. Quase que eu falei. Eu não falei porque era primeiro contato com ele, mas quase que eu falei, pastor, o senhor me perdoa, irmão, me perdoa, mas o senhor tá com o 22 estragado. O senhor sentiu e não faz sentido. Então, há hoje uma necessidade de alguns, infelizmente, do ego, do inchaço, de dizer eu sou pastor, eu sou o cara. Então, veja, sou pastor. Deus me ordenou, Deus me separou. Agora, eu não faço questão de ser chamado de pastor. Se alguém fala assim pra mim, ô Cláudio, tudo bem? Isso não me dói, isso não me machuca. Já tem gente que, não, se você falar, ô Luciano... Opa! Ele falou, opa, peraí, Luciano não, pastor Luciano. Que bobagem! Querido, o ministério, se Deus lhe deu, se Deus lhe chamou, eu até arrisco dizer o seguinte, que a consagração, a ordenação ministerial, nada mais é do que o reconhecimento na terra daquilo que Deus já consagrou no céu. Porque se eu, ou o pastor Luciano, ou o pastor Ronald, ou o professor Matheus, qualquer um, chegar aqui no Jonas e falar, vem cá, dobra o joelho aqui, vou te consagrar, não quer dizer que ele seja pastor. Agora, se ele for pastor, eu posso não ter consagrado, mas no reino espiritual ele já foi reconhecido ministerialmente e ele é pastor. Então, chega desse negócio de ego, coração exacerbado. Pastor é aquele que ama, é aquele que cuida de ovelhas, mas eu termino a minha consideração pedindo encarecidamente a todos que estão me ouvindo, cuidado. Porque Satanás, aí sim eu acho que é uma arma de Satanás. Satanás pode estar colocando na cabeça de muita gente. Não tem mais pastor, é todo mundo ruim, logo, para que eu vou na igreja? Cuidado, porque é muito importante que você ame a Deus, mas você também ame a igreja de Cristo. Você congregue, você participe. Foi numa igreja, identificou, ali não é um pastor, vá para outra, mas não deixe de congregar, não deixe de estar na presença do Senhor. A nossa Word Cloud são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A mais citada ficou aqui, pastores escolhidos, mais ou menos do mesmo tamanho, ou muitos pastores são escolhidos, e a segunda, igreja. Então faz sentido com o nosso tema. O resultado final da nossa enquete, 11, caiu mais um pouquinho, 11 a 19, ou seja, a maioria absoluta entende que não, que nem todo pastor foi chamado por Deus. Ok, nem todo pastor foi chamado por Deus, mas a maioria foi chamada. A maioria é homem de Deus, vá lá, caminhe junto, seja discipulado, discípulo ao lado, caminhando junto, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Os nossos queridos na tela, todos na tela, pastor Ronald, obrigado pela sua participação pela primeira vez aqui no programa. Pastor Luciano, Deus abençoe, todos na tela, tchauzinho, Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Porque tive fome
e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Sendo forasteiro, estando enfermo e preso, vocês não foram me visitar. Estando nu, vocês não me vestiram. Então lhe perguntarão, Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede e não te ajudamos? E ele responderá: quando deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Neste ano, nós realizaremos o projeto Natal Solidário.